como e quando que os humanos descobriram que existiu dinossauros há milhões de anos. Então, isso daí, assim, né? Dinossauro é um fóssil. Então, fóssil, há milhões de anos o ser humano vem descobrindo e vem vendo, comercializando, mas isso só foi virar uma ciência de fato lá pelo final do século XVIII, por aí, quando o estudo da geologia ficou realmente substancial, onde a galera começou a ver estratificações, ou seja, eles pararam para analisar as diferenças de idade das rochas, olhando aquelas lâminas, aquelas fitas de rocha e vendo a diferença, que a camada de baixo era mais velha e a camada de cima mais nova. E a partir desse estudo eles começaram a fazer as datações, ver os tipos de rocha, como era melhor ou pior ali aquela região para poder fossilizar com mais facilidade. E com isso, naturalmente, a tecnologia foi aumentando e eles foram descobrindo os primeiros fósseis de dinossauro, no caso. Então, o primeiro apareceu ali por volta de 1820, mas antes disso já havia muita gente procurando e descobrindo, comercializando. E eu escolhi a data de hoje para falar sobre isso, não à toa. Hoje é o dia em que nasceu Mary Anning. Ela foi a mãe da paleontologia. E ela simplesmente descobriu ictiossauros, que são répteis marinhos, descobriu pterossauros, que são répteis voadores. E a paleontologia ganhou muita fama por causa do estudo desses animais grandes. Porque até então a gente descobria, mas não era essas coisas enormes pra gente passar a pensar, caramba, não eram os mamíferos que dominavam o clima e praticamente toda a Terra antes, e sim os répteis. Tanto é que em 1820 eles publicaram um artigo mostrando um dinossauro, e aí eles culminaram que eram répteis gigantes, né? A era dos répteis. E foi muito importante isso para o estudo da evolução, porque a gente passou a compreender como esses répteis se diversificaram tanto. E hoje a gente sabe que réptil é um grupo parafilético. Quando a gente fala que é parafilético, significa que se você chamar de réptil, você está excluindo as aves, por exemplo. E as aves têm um parentesco extremamente próximo, uma correlação ali mútua na genética dos répteis em geral. Eu vou te dar só um exemplo. O crocodilo. O crocodilo, se você olhar assim, você, é um réptil, né? O bicho é meio que tá vendo um jacaré. Só que o jacaré, o coração dele tem 3 cavidades. E o crocodilo tem 4. Assim como a gente, assim como as aves. Então, essa diferença é crucial para a gente saber e apontar e perceber que, na realidade, as aves não estão tão distintas assim deles. E que é incrível como eles se diversificaram tanto em termos de tamanho, em termos de habitat, em termos de coloração, mesmo após a extinção em massa. Portanto, essas aves que a gente está ouvindo aqui agora têm um parentesco intrínseco com os dinossauros que um dia pisaram aqui na Terra. E com essa análise recente, principalmente com a parte da computação ficando, a engenharia computacional se desenvolvendo do jeito que está, a gente consegue analisar e perceber que muitos desses fósseis encontrados, na realidade, ele não tinha uma escamação como de réptil, aquela couraça, e sim pena. Mostrando mais uma vez que essa transição para as aves que a gente conhece hoje já estava ocorrendo há muito tempo, e que essa diversidade no reino animal já não é de hoje.
Portanto, a paleontologia não serve simplesmente como um estudo para a gente ver como eram esses bichos, mas também como uma forma de determinar ou entender como era o ecossistema de antigamente. Porque junta com a geologia e você vê não só a idade da Terra, mas como os químicos e os compostos se depositaram, se reciclaram ao longo do tempo e como que isso possibilitou toda essa cadeia de biodiversidade que a gente conhece hoje e que já passou pela Terra.